misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por Jesus Cristo nos dar a salvação, o dom da vida eterna. Pai querido, rogamos as tuas bênçãos em nosso favor para esse tempo que vamos ter junto aqui. Usa o pastor Vitor, Pai, para que ele possa falar através da tua palavra, que ele seja usado por ti nesta noite e possamos ser abençoados. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Pois não, Vitinho, pode continuar. Certo, perfeito. Bom, boa noite a todos, meus amados. Espero que estejam bem, estejam preparados para a nossa aula de hoje. Como temos já feito, né, há alguns meses já, estudado um pouco das religiões e das seitas que existem em nosso mundo, as perspectivas religiosas, não todas porque, se for colocar na criatividade do homem, né, todo dia surge uma nova religião, uma nova seita. Mas as mais conhecidas e as mais, digamos assim, bem-sucedidas delas, que estão presentes em nossa vida, em nossa sociedade, e muitas vezes nós conhecemos pessoas que são dessa seita, dessa religião, e não sabemos como podemos respondê-las. A maneira mais correta, obviamente, é eu e você estarmos cientes da nossa fé. Então, nós conhecendo o que nós cremos, certo? Nós poderemos estar preparados para responder a razão da nossa esperança. Mas também, nós conhecendo o que eles creem, ou o que eles dizem crer, os seus fundamentos, também podemos respondê-los de maneira mais específica. Então, são duas vias. Você conhece a sua fé, você conhece a fé do outro, então cria ali um diálogo, uma oportunidade de você também pregar o evangelho através de tais conhecimentos. A aula de hoje será sobre os Mormons, ou sobre mormonismo, ou como é conhecida a igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um nome bem extenso. Vou colocar aqui a nossa apresentação. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre o que nós vamos entender e vamos estudar um pouco hoje. Primeiramente, eu queria que vocês entendessem que o que será aqui exposto será um grande resumo. Essa igreja, como toda igreja, como toda seita ou religião, existe um panorama muito mais extenso, existe um arcabouço muito maior, certo? Que poderia ser dito. Então, nós não seremos aqui exaustivos sobre o tema é gigantesco, certo? Nós seremos aqui pontuais em algumas questões específicas do que eles creem, da sua história, da sua origem e das suas perspectivas atuais sobre os seres humanos. Posteriormente, certo? Teremos um momento ali para você conversar comigo, criaremos um diálogo provocativo sobre como você responderia a essa perspectiva religiosa, a essa seita, tá bom? Todos estão vendo aqui o nosso slide? Imagino que sim. Certo, perfeito. Muito obrigado. Esse slide, ele já tem uma foto aí, né, de 3 elders, que são os missionários. Elder significa ancião, certo? E os elders, eles não são somente aqueles que são idosos, mas qualquer um que decide participar ali da missão como um mormon é chamado de elder. E você tem o nome de elder e você recebe um outro nome. Normalmente é Elder John, Elder Pedro, Elder assim por diante. Então você é elder alguma coisa. Aí você sai, né, com a camisa branca, uma gravata, e no seu bolso tem aí uma plaquinha preta com o seu nome e a sua identificação. E você vira um missionário mormon. Normalmente, os missionários mormons no Brasil, eles saem para alguma localidade do país durante 2 anos, são missionários. Alguns também são designados para os Estados Unidos, vão passar lá 2 anos lá estudando e se preparando para missões. Mas não será sobre, certo, essas missões que falaremos hoje, será sobre o que eles creem a sua origem. Primeiramente, vamos ler aqui um versículo, certo? Um versículo que está em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9, uma passagem que está em Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 ao 9, que diz o seguinte: Admira-me
que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que nós temos, do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em outras traduções, né, nós temos ali que seja maldito. Então, anátema significa isso, maldito, tá bom? E por que esse versículo é tão importante? Porque ele suficientemente, certo? Esse versículo, de maneira sucinta, consegue combater toda a ideia da origem da igreja mórmon. Vamos lá entender um pouquinho mais adiante, certo? Primeiramente, a sua origem e a sua fundação. Eu sei que a igreja dos mórmons, certo? Como é conhecida, é um assunto muito truncado para algumas pessoas. Então, qualquer dúvida que você tenha, certo? Anote que no final a gente vai ter um momento para você poder tirar a sua dúvida. Caso seja uma dúvida muito específica, não se preocupe, certo? Pode me interromper e tirar ela, eu quero que você realmente fique esclarecido sobre o que é essa religião, o que é essa seita especificamente, ela diz crer, certo? Primeiramente, a sua origem e a sua fundação. Este homem aí do desenho, né, é o Joseph Smith, a representação aí, a figura daquele que foi o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon. Joseph Smith era um jovem profundamente religioso, só que ele estava passando por um conflito. Ele vivia uma espécie de conflito entre as diversas denominações que existiam em sua época. Ele não sabia escolher e não sabia qual era a igreja correta, se eram os presbiterianos, se eram os metodistas, se eram os luteranos, se eram os batistas. Ele não sabia qual era a igreja correta, e aquilo lhe perturbava muito. Ele ficava tremendamente aflito em relação àquilo. Depois de muito tempo ficar em aflição, Joseph recebeu, em 1820, uma revelação direta, segundo ele, de Deus Pai e de Deus Filho, falando para ele que nenhuma denominação e nenhuma igreja no mundo estava correta, e que ele, Joseph Smith, deveria fundar a igreja verdadeira, a igreja correta, aquela que iria resgatar os princípios verdadeiros do evangelho e sobre Deus. Então, nenhuma igreja estava correta, ele precisaria então fundar a única igreja verdadeira. Mas a visão mandava ele já fundar, só que Joseph Smith ele não fez isso. Ele era um homem que ele também amava muito a caça de tesouros, naquela época estava em alta, e ele e o seu pai usavam uma peça chamada de Pedra da Adivinhação, ou como é conhecida também a Pedra de Urim-Tumim. Eles usavam esse artefato para buscar tesouros escondidos. Certa vez, mais ou menos 3 anos mais tarde, em 1823, Joseph Smith estava orando a Deus para que ele desse para ele mais uma revelação. E naquele momento de oração, ele recebe então a visita de um anjo chamado Moroni. O anjo Moroni vem até ele e diz que ele o levaria para achar as placas secretas, as placas escondidas e perdidas há muito tempo atrás, que revelavam as verdades sobre o Evangelho de Jesus. Placas que estão em ouro, né, que são feitas em ouro, que foram esculpidas ali em um idioma chamado de egípcio reformado, segundo o próprio Joseph Smith, que somente ele conseguia fazer na época a tradução. Então ele achou placas, segundo ele, enterradas em seu quintal, placas de ouro maciço, que estavam ali marcados com hieroglifos, em egípcio reformado, um idioma que não se tem uma raiz aí histórica confirmada, certo? E ele disse que somente ele conseguia traduzir esse idioma. E naquela época, né, ninguém sabia desse idioma, então só ele realmente conseguia traduzir, segundo ele. E então o Moroni levou ele para achar tais placas de ouro maciço.
Achando as placas, ele começou a tradução do que ficou conhecido hoje como o Livro de Mórmon. E o subtítulo, né? O Outro Testamento de Jesus Cristo. Agora vamos voltar aqui para o texto de Gálatas, certo? E vamos ler aqui o que diz o texto de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O livro de Mórmon é conhecido como o Outro Testamento. Versículo 7. O qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então Joseph Smith recebe um outro evangelho de um anjo vindo do céu. Por mais irônico que isso possa parecer para você, hoje, entendendo Gálatas, entendendo essa origem, até hoje existem pessoas e fiéis dessa igreja, milhões de pessoas que são fiéis e conhecem muito bem essa história, certo? E naquela época já conheciam o livro de Gálatas, certo? A carta de Gálatas, e mesmo assim pessoas seguiram a Joseph Smith. Então, o outro evangelho de Jesus Cristo foi esse livro que ele achou, o Livro de Mórmon. A gente vai daqui a pouquinho saber qual era o conteúdo desse livro, certo? Mas Joseph Smith, ele foi marcado também por a sua vida ser recheada de perseguição, uma prática muito controversa que até hoje, certo, alguns mormons defendem, não todos, mas alguns mormons defendem, que é a poligamia, e também marcada pela sua prisão e, no final, a sua morte. Joseph Smith, ele ficou muito famoso e a sua igreja começou a ganhar vários adeptos, vários fiéis, entre 1831 a 1844. Ele estabeleceu uma base sólida em Ohio, Missouri e Illinois. E nesses três estados, três cidades ali, ele começou a fomentar cada vez mais as suas crenças. E com o tempo, com o passar do tempo, aquilo começou a incomodar, certo? Os crentes daquela região. Ele começou a ser perseguido não somente pelas igrejas daquela região, certo? Pelos presbiterianos, batistas e assim por diante, mas principalmente pelo estado do Missouri, que era muito intolerante com as crenças mormons, ao ponto deles serem perseguidos, certo? Então, enquanto Joseph Smith recebia suas revelações e publicava vários livros, ele começou, então, a receber aquelas perseguições. Com o tempo, certo? Joseph Smith, ele começou a ter mais revelações e formar cada vez mais as suas escrituras sagradas. E uma dessas revelações era a respeito da poligamia, certo? A poligamia era a prática... Perdão. A poligamia era a prática de ter várias esposas, certo? Então, ele se relacionava com várias mulheres. O próprio Joseph Smith diz a história, né, que ele teve mais ou menos aí 40 esposas, certo? Se você é homem aí e acha que uma esposa é muito, para Joseph Smith 40 era pouco, certo? Ele tinha 40 esposas. Era muito comum essa prática nos primeiros mormons. Porém, entre os próprios mormons, alguns mormons e também alguns do estado, era conhecida essa prática. Isso mesmo, Iris, misericórdia. Mas ele tinha essa prática, certo? E só que ele começou a ser acusado de grandes imoralidades. E alguns mormons que se opuseram à prática da poligamia começaram também a perseguir o próprio Joseph. E no dia 27 de junho de 1844, Joseph estava preso, certo? Em uma prisão lá em Carthage, Illinois. E ele foi preso ali por uma multidão ele foi morto por uma multidão de pessoas. Mas antes da sua morte, através de uma arma de fogo contrabandeada, certo? Ele conseguiu aí matar algumas pessoas, alguns mormons fiéis ali. Segundo ele estaria apenas cumprindo a vontade de Deus. Mas ele foi morto pelo seu próprio povo. Mas, certo, os mormons, nesse meio tempo,
ao invés deles se enfraquecerem, eles se fortaleceram, porque Joseph Smith, morto agora, se tornou um mártir, certo? Ele se tornou um mártir. Mas antes da gente passar para o que veio, ou quem veio depois de Joseph Smith, vamos partir para alguns ensinamentos do anjo Moroni que estavam contidos ali nas placas de ouro maciço escritas aí, segundo Joseph Smith, em egípcio reformado. Ele diz o seguinte: primeiro que Moroni dizia que ele era filho de um profeta mórmon antigo, certo? Que viveu na América do Norte cerca de 2.250 anos antes de Cristo, do povo jaredita. E esse profeta, ele documentou ali a vida dessas civilizações, certo? Então, temos duas civilizações, os jareditas, certo? Que foi um povo que veio para a América do Norte em 2.250 anos antes de Cristo, e só que eles foram destruídos, certo? Eles sucumbiram na corrupção moral, bem parecido ali com o que acontece, né, na época do dilúvio, certo? E no ano 600 a.C., através da perseguição da Babilônia em Jerusalém, um grupo de judeus retos, eles fugiram e embarcaram no Oceano Pacífico e foram até a América do Norte e estabeleceram ali uma colônia no ano 600 a.C. Esses judeus retos se dividiram em duas civilizações, os nefitas e os lamanitas, certo? Porém, depois de algumas guerras entre si, esses povos acabaram por sucumbir. Mas antes deles sucumbirem, certo? Quando Cristo Jesus, lá em Jerusalém, ele morre e depois de 3 dias ele ressuscita, segundo, certo, os escritos ali do livro de Mórmon, Jesus ele veio para a América do Norte e ficou vários dias ou vários meses ali, vários anos com aqueles povos, pregando ali para eles o evangelho. E alguns daqueles povos se arrependeram e começaram a seguir Jesus. Então, quando Jesus Cristo ele ressuscita lá em Jerusalém, ele vem, ele se transporta, né, para a América do Norte e prega para esses dois povos, os nefitas e os lamanitas. Mais uma vez, meus amados, isso não tem nenhuma base arqueológica, histórica, certo? É o que está no livro de Mórmon, que Joseph Smith disse que traduziu dessas placas em egípcio reformado. Idioma também que nós não sabemos qual seja, né? Mas não temos como averiguar isso. Por quê? Porque o Joseph Smith foi a única pessoa que viu esses ensinamentos, que viu as placas de ouro, certo? E nenhum outro depois dele pode ver, porque o anjo Moroni, depois que ele leu e traduziu, levou as placas para o céu. Então ninguém mais pode ver essas placas e averiguar se essa história é verdadeira ou não. Apenas ter fé, né? Confiar e ter fé. Mas depois de Joseph Smith, veio um homem chamado o Brigham Young. Pois é, Luana. Tudo some, né? Mas ele diz, né, que eram verdadeiras, né? E aí o Brigham Young, que foi o sucessor de Joseph Smith, né? O apóstolo Mormon, após o Joseph, ele pregava que Joseph Smith ressuscitaria. E junto, quando ele ressuscitasse, viria Jesus Cristo. E os dois ali, juntamente com Deus Pai, julgariam, né? Os três ali, Deus Pai, Jesus Cristo e Joseph Smith, julgariam as pessoas vivas, os fiéis e os não fiéis. Então ele pregava que Joseph ressuscitaria, e não somente isso, né? Mas seria juiz junto com Deus ali para julgar os vivos. Ele liderou os fiéis até a cidade de Salt Lake City, né? Como é conhecida, né? E fica em Utah, que é hoje, certo, o estado Mormon. Segundo, né, os dados, 98,7% da população de Utah são mormons, certo? É um estado mormon. É um estado fundado por mormons, certo? Fundado aí pelo Brigham Young, e foi ali enriquecido também pelos mormons. Os mormons ali fizeram uma grande riqueza naquela região. Ele ofereceu, né, quando ele fez essa peregrinação para aquela terra, né, ele chamou de Nova Sião, né? Ele tinha o estado ali
de Salt Lake City, o estado de Utah e a cidade de Salt Lake City como a Nova Sião. Ele começou a chamar os mormons de todo o lugar do mundo para irem até Utah e estabelecerem ali morada. Em troca, eles teriam liberdade de crença e uma vida para os mormons de todo o mundo. Isso aí, eles poderiam praticar a poligamia livre. Não somente o Brigham Young, o apóstolo mormon, ele era a favor da poligamia, como ele também incentivava a poligamia. Ele mesmo tinha ali 15 a 17 esposas. Certo. Daqui a pouquinho eu respondo isso, tá bom, Marcos? Mais uma boa observação sua. Mas, em 1890, um homem chamado Wilford Woodruff, ele convenceu, certo, o Brigham Young que a poligamia era uma prática errada, e então começou a se proibir. Coincidentemente, na mesma época, no mesmo ano, os Estados Unidos da América estabeleceram algumas regras, e uma delas era que a poligamia estava proibida em território, em solo americano. E a única ali, o único pedido, né, se eles não quisessem ter as suas propriedades tomadas pelo Estado, era que eles deveriam ser, certo? Eles deveriam impedir, né, que houvesse poligamia, se quisessem que Utah fosse conhecido como Estado pelos Estados Unidos. E foi isso que foi feito. Então a poligamia começou a ser vexaçada. Mas essa é uma breve história, certo? Até ali o começo do século XX, quando se começou, né, ali algumas reformas também mormons. Mas vamos agora para as crenças e práticas mormons. Eu vou aqui abrir o chat para poder ver algumas mensagens que vocês já falaram aqui. Marcos diz o seguinte: boa noite. Tem umas missionárias falando comigo, elas são dessa igreja, e hoje falaram que os mortos podem se batizar no Espírito Santo. Isso, certo, Marcos? Eles pregam, certo, o batismo pelos mortos, é uma das práticas deles que eles pregam. E eles entendem isso porque algumas pessoas que não são mormons podem ter a salvação através desse batismo, né? Eu recomendo que você deixe de falar com elas para não ser influenciado, certo? Para ter, de fato, mais robustez na sua fé. Você valer as escrituras é melhor. Você se apegar com Cristo. Mas, de todo modo, eles têm essa prática, certo? Do batismo pelos mortos, como também outras práticas aqui, que nós veremos aqui, algumas crenças e práticas da igreja dos mormons, certo? Então, passando aqui, é a esposa de Marcos, certo? Isso mesmo. Então, ótimo. Então, é bom não dar tantos ouvidos assim para, infelizmente, são uma seita que eles corromperam, né, o ensinamento de Cristo. Mas algumas das crenças básicas deles estão contidas aqui, nesses livros aqui. Quais são esses livros? Eles têm, certo, 4 livros sagrados, que eles consideram as escrituras para eles. Eles são a Bíblia Sagrada, na tradução deles, e a tradução deles é uma revisão, certo, da tradução King James. Eles revisam acrescentando algumas coisas e retirando algumas coisas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 50, tem ali a profecia da vinda de Joseph Smith, né? Eles colocaram ali como um acréscimo. Além da Bíblia na tradução deles, eles têm também o livro de Mormon, que foi aquilo que foi achado pelo Joseph Smith, né? E também tem mais 2 livros, o chamado Doutrina e Convênios, certo? Ou Doutrinas e Convênios, e a Pérola de Grande Valor. Existem já algumas versões, como vocês estão vendo aí na imagem, que trazem aí todas as escrituras juntas em um grande condensado, para facilitar para eles a leitura, certo? Então eles consideram que essa, de fato, é a Bíblia deles, é a escritura sagrada deles. O que está contido nos livros Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor? Bem, Doutrinas e Convênios foi escrito também pelo próprio Joseph Smith, que ele fez algumas revisões, certo? De regras de prática da vida dos mormons. Então ali estão algumas doutrinas e algumas
práticas que os mormons deveriam seguir. Uma delas, certo, é bem curiosa, que é também o batismo pelos mortos, certo? A outra é a recepção posterior do Espírito Santo. Então, quando um mormon ele se converte, certo? Ele, na semana seguinte, ele recebe o Espírito Santo e depois que ele é batizado. Então, eles recebem, né, o Espírito Santo por imposição de mãos e depois eles são batizados. Mesmo que isso é uma semana depois, certo? Sempre uma semana depois, na sua, que eles chamam a casa de reunião deles ali de ala, certo? E as regionais são chamadas de estacas. Então, quando você vê um prédio mormon, ali não é uma igreja, ali é uma ala ou uma estaca. A estaca é uma ala maior, uma ala regional, e as alas, certo, são as pequenas congregações que existem naquela cidade. Normalmente, em uma cidade existe uma ou duas ou três estacas, mas existem várias alas em vários bairros ali espalhados, certo? Para ele, igreja é todo o corpo ali reunido, certo? Então, as igrejas deles, as capelas, são as estacas ou as alas. E uma outra prática, certo, bem curiosa deles, é a questão da ceia, certo? A ceia deles é uma ceia feita com água e com pão. Eles não ceiam com suco de uva e nem com vinho. Eles ceiam com água e com pão. Porque a água e o pão para eles simboliza, então, Isso é bem recente, certo? Em 1923, se eu não me engano, que eles mudaram essa prática. Porque para eles, a ceia do Senhor ali é uma purificação, certo? Eles se purificam. Toda semana eles ceiam, certo? Toda semana eles se reúnem, eles ceiam, e eles passam ali naquela reunião algumas horas. A reunião começa de manhã e vai até mais ou menos o meio-dia. Se tiver batismo, vai mais adiante, certo? As reuniões deles. E é uma vez por semana. E tem várias coisas. Tem a escola dominical deles, né? Tem o culto deles, tem também os hinos deles, tem os hinários deles, tem as leituras das escrituras e tem, obviamente, a pregação, que pode ser uma, duas ou três pregações durante uma reunião, certo? Mas ele tem essa prática, porque eles entendem a ceia como a purificação dos pecados. Então, toda semana, quando você peca a semana inteira, você vai se purificar naquela reunião ali, naquele dia específico, para ter comunhão de volta com o que eles chamam de Pai Celestial ou com Deus Pai. Vamos já entender um pouco sobre isso, sobre o que eles entendem por Pai Celestial ou Deus Pai. Mas indo mais a fundo aqui. Milton Hunter, certo? É um teólogo mormon, foi um grande teólogo mormon. Ele diz o seguinte: Deus, o Pai Eterno, ele foi um dia homem mortal, que passou pela escola da vida terrena, similar àquela pela qual agora estamos passando. Ele tornou-se Deus, um ser exaltado, por intermédio da obediência às mesmas verdades eternas do Evangelho, às quais hoje também nos é dada a oportunidade de obedecer. Então, o Pai Eterno, ou o Pai Celestial, como eles chamam, ele já foi um ser humano, ou não um ser humano, né, mas um ser mortal, um humanoide, que se tornou, então, Deus. É por isso que eles afirmam, né, que o Pai Celestial também tem um corpo físico, porque ele já foi homem, certo? Como nós somos homens. Isso, meus amados irmãos, é uma grande heresia, certo? Uma grande heresia. Nosso Deus nunca foi homem, certo? No sentido de que ele não virou Deus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem, mas ali eles entendem Deus Pai como um ser separado de Deus. Então não há aqui semelhanças com Jesus. Vocês vão entender quem é Jesus para eles mais posteriormente. Então, sobre Deus, eles entendem que Deus está em progresso eterno. E não somente Deus, mas todos nós estamos em progresso eterno. O que significa isso? Deus, ele não é eterno, certo? Ele não tem existência própria, ele não é um ser autossuficiente, nem tampouco o todo-poderoso do universo. Deus, ele é um homem que se tornou Deus, certo? Ele era um homem que se torna um ser divino. Deus foi criado por um outro Deus que existia antes dele. E assim,
ad infinitum, e assim sucessivamente. Então, esse Deus que criou Deus foi criado por um outro Deus, que foi criado por um outro Deus, por um outro Deus, por um outro, e assim por diante. Então, não tem nem começo nem fim essa história. A ideia deles é de que isso é uma progressão eterna. E isso significa o quê? Que o atual Pai Celestial já foi homem, mas progrediu para ser Deus. Eles creem numa espécie de politeísmo mais monolatria. O que é o politeísmo? O politeísmo é uma crença que existem várias divindades ou vários deuses. Só que o politeísmo deles é diferente. Por quê? Porque eles creem também numa monolatria. Eles acreditam que existem vários deuses, mas eles adoram somente um Deus, que é o Deus Pai. Certo? Por quê? Porque esse Deus Pai, ele foi originado em um planeta de outros deuses. Mas ele foi até o universo e criou o seu próprio planeta, que é o planeta Terra. E ali ele colocou os seus filhos espirituais para passarem pela provação da vida terrena, para um dia se tornarem deuses, como ele se tornou Deus. Esse é o resumo ali da crença mórmon, certo? E quem é Jesus Cristo? Quem é a pessoa de Jesus? Jesus, ele é o primogênito de todos os filhos espirituais de Deus Pai. Deus Pai, ou o Pai Celestial, e a Mãe Celestial tiveram ali uma relação sexual espiritual e deram origem ali a milhões, a bilhões de filhos espirituais. E esses filhos espirituais, eles foram Irmão, houve algum problema com o Vitor na internet? Irmãos, Vitor pediu para avisar que ele já está voltando. Foi um problema aqui da conexão. Ok, estamos no aguardo. Pronto, voltei. Estão me ouvindo? Sim. Ok, prossiga, Vitor. Perfeito, obrigado. Voltando aqui à ideia de que eles têm sobre Jesus Cristo. Ele é o primogênito, certo, dos milhões de filhos espirituais de Deus Pai. Então ele não é um Deus, ele não é Deus, certo? E não é a terceira pessoa, ou perdão, a segunda pessoa da Trindade. Ele não é Deus igual a Deus Pai. Ele é um filho espiritual de Deus Pai. Ele tem um irmão. O seu irmão se chama Lúcifer, que foi o segundo filho de todos os da raça humana pré-encarnada. Então, não somente Lúcifer, ele é irmão de Jesus, como filho espiritual de Deus Pai, como também todos nós, seres humanos, seríamos, então, irmãos de Jesus. Ele seria, portanto, o irmão mais velho, o irmão mais espiritual, o irmão que alcançou, que foi escolhido, né, por Deus Pai, pelo Pai Celestial, para ser o Salvador da humanidade, e não Lúcifer. E por conta disso, por Lúcifer ser o segundo, Lúcifer ele, então se rebelou. Ele se rebela, ele é expulso do céu e jogado na terra para ser punido ali pela sua rebelião contra Deus Pai, contra o Pai Celestial. Na terra, certo? Na perspectiva terrena da história de Jesus, Deus Pai teve relações sexuais com Maria, e então Jesus nasceu. É isso mesmo que você ouviu. Deus Pai teve relações sexuais
com Maria, e então Jesus nasceu. Nós sabemos que isso é um absurdo, um grande absurdo, mas é isso que eles creem, é isso que eles defendem, certo? Então, para eles, Maria ser virgem ali é uma confusão. Mas isso era a perspectiva tradicional. Mais recentemente, certo? Mais recentemente, eles têm trocado e mudado um pouco dessa ideia. Como fala aqui nos ensinamentos modernos dos Mormons, certo? Esse aqui é o atual presidente, o Russell. E o seguinte: embora a ideia de que Deus teve relações sexuais com Maria para gerar Jesus ainda seja amplamente ensinado na igreja dos Mormons, esse fato é condenado na escola de educação religiosa da Universidade de Brigham Young. Então, esse fato de que Jesus ele teve a sua origem com a relação sexual de Deus Pai ou do Pai Celestial com Maria, então ele vem a nascer, é um fato hoje pelos Mormons condenado, mas já foi antigamente no passado amplamente ensinado e crido pelos Mormons. Outra coisa também é que eles creem que Jesus ele cresceu, teve a sua vida aqui na Terra, ele casou e teve várias esposas e vários filhos. Então Jesus ele teria ali sido também um polígamo e tendo vários filhos. Ele morreu na cruz e ressuscitou com um novo corpo e voltou para Deus Pai, para o Pai Celestial, e um dia irá progredir para domínios ainda maiores, irá evoluir ainda mais ali como Deus. Essa é a crença deles sobre a pessoa de Jesus, certo? Sobre os Mormons e a Trindade, o que eles creem sobre o conceito de Trindade, ou o conceito trinitariano deles, o que é isso? Os Mormons, eles rejeitam a crença cristã da Trindade, de que Deus é um Deus e três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para os Mormons, Deus Pai é um Deus específico, Jesus é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus, certo? Então, ali há três deuses distintos. Por quê? Na compreensão deles, eles entendem que tanto Deus Pai, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo, são homens que se tornaram deuses. Como também o ser humano, certo? Segundo eles, eu e você podemos nos tornar deuses. Basta nós seguirmos o Evangelho segundo o Mormon e seguirmos as leis do Evangelho para nos tornarmos deuses. Lorenzo Snow, que é o quinto presidente e profeta Mormon, eles já estão no 17º presidente, né? Mas o quinto presidente, o Lorenzo Snow e profeta Mormon, diz o seguinte: como o homem é, Deus também foi. Como Deus é, o homem pode vir a ser. Esse aqui é o pensamento resumido do que eles creem sobre a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo e sobre também o homem. Mais um pouco sobre a humanidade. Toda a humanidade era filho espiritual pré-encarnado de Deus Pai. Então existia, certo? Um banco de almas, né? Uma realidade pré-encarnada. Nós existíamos somente em espírito antes de virmos para essa terra. Todos nós aqui seríamos filhos espirituais do Pai Celestial, que o Pai Celestial nos enviou para a terra, né? Nós passamos o véu ali da encarnação e nascemos, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nós progredirmos espiritualmente para voltarmos ao Pai e depois termos também acesso à nossa própria divinização, sermos então deuses como Deus é. Qualquer um da humanidade que for fiel e seguir a Igreja Mormon pode se tornar um deus e governar o seu próprio planeta. Alguns mormons eles almejam isso e tem alguns graus que se podem seguir. Por exemplo, um casamento só pode ser feito em um templo mormon. Se eu não me engano, o templo mormon no Brasil, o mais perto aqui, está em Recife. Então só se pode casar em Recife. Caso eu não esteja enganado, é isso, certo? Então, você pode casar em um templo mormon. E esse casamento é um casamento normal, como qualquer outro. Porém, existe o que eles chamam de casamento espiritual, onde você se torna, então, um pai espiritual
e a sua esposa uma mãe espiritual. E na eternidade vocês vão gerar filhos espirituais e gerarão então o seu próprio planeta. Nessa perspectiva, você tem que ir lá para Salt Lake City, né? Para Utah, e casar no Templo Central Mormon. Aí o casamento espiritual só acontece lá nos Estados Unidos da América. Quando você casa lá, você tem a bênção ali do presidente e também recebe ali seu casamento, se tiver sorte, a visita do anjo Moroni também, para ter com você ali a bênção da sua união. Para eles, a condição pecaminosa do homem, né, não significa uma ofensa direta a Deus Pai. Não é isso que eles interpretam. Mas o pecado seria cometer atos imorais e escolher o caminho mau para a sua alma. Não tem a ver tanto com ofender a Deus. E nem também existe expiação pelos pecados. Mas se trata de como alcançar a divindade mediante a obediência das leis do Evangelho. Porém, recentemente, certo, com a tentativa de se parecer mais, de ser cada vez mais presente no ramo principal do cristianismo, os mormons começaram a falar sobre lei, sobre graça e fé. Começaram a falar sobre o conceito de graça e de fé do protestantismo. Começaram a ter uma noção maior sobre o que significa ter fé, sobre o poder da graça e merecida de Deus. Então, é muito comum você ver esse discurso hoje em dia nos mormons. Tenha fé, creia em Deus Pai, creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, creia em Deus. Então, é muito comum esse discurso hoje em dia. Mas é algo recente, certo? É de uns 20 anos para cá que começou esse discurso aí de fé e de graça. Porém, esse conceito ele não tem tanto sentido, certo? Isso mesmo, Luana, eles se consideram evangélicos. Então, esse conceito aí não tem tanto sentido. Por quê? Porque Jesus, ele não é o Deus que expia nossos pecados. Você tem que obedecer a lei mormon para ser, então, se tornar ali um Deus, né? Você precisa se igualar ali à divindade. Eles entendem, então, que a humanidade, certo, irá experimentar uma das 3 glórias, ou dos 3 céus que eles entendem que existem. Tem 3 céus e tem o inferno. O inferno, ou chamado de reino das trevas, é somente para Satanás ou para aqueles que negam o Espírito Santo ou para os apóstatas. Naquela época, quando foi fundada, a questão do reino das trevas também se estendia para os homicidas. Então, quem era apóstata ou quem era homicida, certo? Estava regado ali, estava destinado para o reino das trevas ou para o inferno. Mas hoje em dia, todo pecado ele é perdoável, menos a que eles chamam, né? A blasfêmia com o Espírito Santo, que seria então para eles a apostasia, que é fazer parte da igreja dos mormons e depois se desviar do caminho e negar, então, o evangelho segundo eles. Mas, se você não fez isso, você com certeza irá para um dos 3 céus. O céu celestial, o maior deles, né? Para aqueles que foram fiéis, seguiram à risca a lei mormon, viveram uma vida íntegra, uma vida correta segundo a perspectiva mormon, você irá para o céu celestial. Para aqueles que foram boas pessoas, seguiram ensinamentos corretos, mas estavam cegados por outras religiões, outras igrejas falsas, mas foram pessoas boas, né? Por exemplo, se você é um membro da Igreja Batista, você vai para o céu terrestrial. É um céu um pouco inferior, um pouco menor do que o céu celestial, mas também seria o céu. E se você é uma pessoa má, se você vive uma vida imoral, de pecado, pecaminosa, você vai para o céu celestial, certo? Mas você ainda continua indo para o céu. Só se você for Satanás, ou se você for um apóstata, que você vai para o reino das trevas. Aqui tem um resumo, certo, do que seria o plano de salvação mormon. Vamos aqui passar aqui por alguns conceitos deles, certo? Para que você entenda. Primeiro, temos o estado do homem, certo? O estado primitivo ali do homem. O primeiro estado, onde existe o reino da deidade, certo? Onde ali o Pai Celestial, onde ali Jesus, onde você está ali como espírito ou filho de Deus espiritual pré-encarnado, a sua vida pré-mortal.
depois você passa pelo véu e você então nasce. E você vai para o segundo estado. O segundo estado é a sua vida na Terra, é uma vida mortal. E você tem então a oportunidade de seguir a fé mórmon, você tem que ter fé e arrependimento e ser batizado, certo? No Espírito Santo e batizado também nas águas. E posteriormente disso, você tem que seguir um caminho reto. Se você seguir pelo caminho reto, mas você negar o Espírito Santo, você negar o Evangelho, você vai para as trevas exteriores, lá embaixo, tá vendo? As trevas exteriores, pronto. Mas se você seguir uma vida de boas obras, castidade, palavra de sabedoria, se você se batizar, se você for um sacerdote, isso que é a investidura, e se você casar no templo central, você alcança ali o principal do reino celestial, o principal dos céus, e você tem a oportunidade de no futuro se tornar e progredir cada vez mais para se tornar um Deus e posteriormente ter o seu planeta ali para você governar com mais humanos, mais seres humanos ali. E se você for uma pessoa boa, uma pessoa honrada, mas está cega pelas religiões falsas desse mundo, mas é uma pessoa boa, esse é o caminho largo, certo? O primeiro é o caminho reto e o caminho estreito. O segundo é o caminho largo. As pessoas boas e honradas vão para o reino terrestrial, certo? O reino terrestrial é ali um reino também que você vai passar uma vida eterna boa e tudo mais. E aquelas pessoas que são mentirosas, que são adúlteros, prostitutos e assim por diante, cometem imoralidades, são aqueles que pertencem ao caminho pecaminoso. E esses vão para o reino celestial, que também é um céu mais inferior, mas também é um céu. Existem algumas pessoas, alguns mormons que acreditam, certo? Que se você for uma má pessoa, você vai passar um período curto de tempo no reino das trevas, certo? E depois, ou no inferno, né? E depois você vai ser transportado para o reino celestial. Qual é a questão aqui? Quem está no reino terrestrial e no reino celestial não pode subir para o reino celestial, certo? O reino celestial é para quem teve em vida a oportunidade de ser um com Deus, de se tornar Deus também, e foi mormon e seguiu o caminho correto ali da igreja mormon, tá bom? Se você não seguiu isso, você vai ter que se contentar ali com o céu terrestrial ou o céu celestial, certo? Em resumo, seria isso que as crenças dos mormons eles têm. Mas qual seria a resposta cristã? E eu não coloquei aqui no slide de propósito para que nós tivéssemos esse momento agora de conversa, onde para nós conversarmos e você tirar a sua dúvida sobre essa exposição sobre o que os mormons creem e também darmos algumas respostas sobre o que eles creem, certo? Então eu vou fechar aqui a apresentação e agora vamos passar para os momentos aqui de dúvidas, de perguntas que você tenha. Fique à vontade, certo? Pode abrir seu microfone, pode escrever aqui no chat. Eu vou ver aqui, algumas pessoas já escreveram algumas coisas. Tem aqui um comentário aqui de Luana, né? E o uso daquela vestimenta, garment, isso. É a roupa íntima deles, né? É a roupa íntima deles. Alguns não usam. É muito relativo ali de mormon para mormon, mas é uma prática bem antiga deles, né? Usar essa roupa íntima. E a roupa que eles têm ali como uma vestimenta deles ali, certo? Aqui foi um resumo, tá bom? Então fiquem à vontade, podem tirar suas dúvidas, perguntar. Nós conversamos um pouco sobre isso. Vitinho, a gente sabe que na Bíblia ensina, em segundo João 10, ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que é a Bíblia, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice as suas obras más. Aí eu pergunto, como é que a gente vai evangelizar uma pessoa dessa?
Porque a Bíblia diz que a gente nem recebais em casa. E, de repente, a gente depara assim, com uma pessoa morta. Você sabe que sempre aparece em nossa casa. E o que a gente vai fazer? Porque é de dizer, ei, não quero saber não, pode ir embora. É assim que a gente vai tratar. E eu fiquei agora me questionando, sabe? Porque se não é para receber, não é para receber. Mas como é que eles vão conhecer a Jesus se a gente não tiver essa oportunidade? Entendeu? Me ajude aí, porque eu tenho essa dúvida. Excelente pergunta, minha irmã. Isso aí serve para qualquer seita ou religião, né? Como é que nós vamos receber aqueles que ensinam o contrário do evangelho em nossas casas, se a Bíblia diz para nós não recebermos nem darmos boas-vindas, né, em nossa casa? Temos que entender o contexto ali da carta, entender o que o versículo quer de fato dizer. Existe uma prática a nós cristãos que deveria ser sempre nutrida, que é a prática da hospitalidade. Isto é, fornecer a nossa casa como hospedaria, ter como hóspede. E é nesse contexto de ter como hóspede, ou de ser bem-vindo em nossa residência, que o apóstolo João escreve. Então, como hóspede, ou de ser bem-vindo em nossa residência, isso é para ficar bem à vontade, ou para nós termos comunhão com essa pessoa, porque hospitalidade, ele prevê comunhão, certo? Então, você tem que ter comunhão com essa pessoa para poder ter ela como na sua casa, como um hóspede. Senão ela seria um hóspede indesejado, né? Não seria um bom hóspede. Então não é que você não deve abrir a sua porta e não pode conversar com eles ali. Não é isso. O que a Bíblia fala é que você não pode ter comunhão com eles, eles não podem ser pessoas que visitam ou que são corriqueiras em seu lar ao ponto de te influenciar ou de serem seus amigos, para que você não seja então levado por tais ensinamentos. Isso não significa que nós não podemos abrir as portas, né, quando vier no domingo de manhã ou no sábado de manhã ali, bater a porta, um mormon ou um testemunho de Jeová, que a gente não possa abrir as portas e conversar com eles e ter um momento ali para nós expormos o que a Bíblia realmente diz e assim por diante. Então, para se pregar o evangelho, você pode receber sim. O que o texto fala é uma recepção calorosa. Seja bem-vindo, vem aqui, vamos lá, vamos ser amigos, assim por diante, certo? Sabemos que não há amizade entre luz e trevas. Pode haver, certo, um coleguismo para que haja uma pregação da palavra de Deus. Isso deve ser feito. Mas aceitar como hóspede, ter comunhão com essa pessoa sendo na sua casa uma visita corriqueira, ela começar a colocar na sua cabeça dúvidas e assim por diante, isso é reprimido pelo evangelho, deve ser sempre exposto à nossa posição. E aqueles que vão na sua casa e sabem que a senhora é crente, né, por exemplo, vão estar cientes de que ali vai ser pregado o evangelho. Então eles são bem-vindos para escutarem o evangelho. Só que sabemos, né, que quando escutam, tem duas reações. Ou as pessoas que escutam o evangelho se arrependem e creem em Cristo, ou as pessoas que escutam o evangelho se retêm, negam mais ainda a Cristo e saem chateadas. Então, você deve pregar o evangelho, deve receber para pregar o evangelho. Não deve receber para ser ali o seu hóspede, o seu amigo e assim por diante. Não sei se ficou claro, minha irmã. Ficou? Com certeza. Me esclareceu. Amém. Perfeito. Irmão Jacó? Oi, Vitor, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, estou sim, meu querido. Eu vejo assim que Luana fez até uma pergunta, eu fico assim indagando, porque eu nunca vi aqui no Brasil, logicamente, né? Pessoas assim com maduras idades, são mais jovens, aqui com aquelas camisas brancas e tal, peregrinando aí pelas ruas, né? Então, eu fico pensando que, falando logicamente do Brasil, a realidade dos Estados Unidos é outra de outros jovens, mas provavelmente esses jovens, eles são assim, eu penso, é um pensamento meu, que eles são induzidos pela forma de vida dos americanos. Aqui eu penso assim no Brasil, porque a gente vê, pelo que você relatou aí, tanta discrepância que
eu vejo assim, é uma doutrinação, uma lavagem cerebral, porque eu acredito que eles não são, não sei se você pode responder, se eles são treinados aqui no Brasil ou tem que ir lá para os Estados Unidos. E pelo que me parece, eu já li alguma coisa que eles ficam em reclusão, não tem contato assim, com parentes e tal e tudo. Então a doutrinação deles é muito rígida. Eu penso assim, né? Se esse treinamento, você tem alguma informação a respeito disso? Se esse treinamento é feito aqui no Brasil ou fora? Certo. Primeiro, comentando a perspectiva sociológica que você compreendeu aí, né? Sobre a questão de que a vida americana é um luxo para eles, né? Eu visitei uma igreja mórmon, uma ala, lá quando eu estudei no seminário para fazer uma pesquisa na época. E lá dentro, certo? Você se sente de fato em outro país. A estrutura das igrejas mórmons, elas são muito idênticas. É quase que uma franquia, né? É como se você fosse ao McDonald's. Todo McDonald's parece a mesma coisa, né? A igreja mórmon também, todas são semelhantes. Então são franquias ali. Então é muito igual à perspectiva estrutural da igreja. Então lá dentro tem muito ar-condicionado, lá dentro é muito bom ambiente, lá dentro tem quadros, tem pinturas belíssimas, as pessoas se vestem muito bem, os móveis são de madeira maciça, então você vê que é muito caro tudo aquilo ali que é feito. E eu não falei, mas a igreja mórmon é uma das seitas mais ricas de todo mundo. Eles têm uma arrecadação ali anual que é na faixa ali dos 100 bilhões de dólares, perdão, 10 bilhões de dólares, certo? Então, eles arrecadam através dos dízimos 10 bilhões anualmente, certo? Então, é uma igreja riquíssima. Então, eles investem pesadamente nisso. Os recursos que vêm lá dos Estados Unidos para cá, por exemplo, eles são usados para todo mundo. Então, um missionário mórmon, ele fica muito encantado com tudo isso. Uma igreja que é riquíssima, uma igreja que tem os luxos, que demonstram uma vida melhor, que prega de fato uma vida melhor. Alguns deles passam pelo treinamento inicial, digamos assim, né? Eles ficam aqui, mas é mais para o sul, mais pelo sudeste e assim por diante. Mas, geralmente, as pessoas vão para outros países, como Estados Unidos, na Alemanha, Suécia, Nova Zelândia, na Austrália. São países que são fortes nos mormons. Eles mandam daqui para esses países. Então é muito comum você ver um brasileiro mormon, um jovem, né? Ele ou para os Estados Unidos, ou para o sul do país, ou para Nova Zelândia, ou para a Austrália, e assim por diante. Então eles têm essas viagens que eles fazem por 2 anos para serem treinados, estudarem, né? E também serem também missionários. E quando voltam, tem que servir aqui na igreja mórmon, e assim por diante. São chamados elders, certo? São jovens em sua grande maioria. Tem uns de 30 e poucos anos, assim por diante, mas não é muito comum, não. Mas mórmon tem de toda a idade, né? Tem senhor de 80 anos, de 50 anos, e assim por diante. Então eles são bem quistos em toda a faixa etária de idade. Então, fazendo aqui uma análise da igreja que eu fui lá, né, da ala que eu fui lá, eu percebi que os missionários, ou os ditos elders, eles vêm de toda a parte do mundo e vão para toda a parte do mundo. Então, aqui no Brasil, há muito americano, há muito australiano, neozelandês, alemão, e também lá há muito brasileiro, certo? Então, é uma troca que é feita entre os missionários. Basicamente isso. Uma outra curiosidade que eu queria saber assim é como é composta a membresia. Porque a gente vê que um membro, sei lá, se é mais velho, fica substituindo o outro quando morre. Como é que é feita essa escolha? Se existe, assim, não sei se é diácono ou presbítero que eles chamam, não sei. Aí é curiosidade saber como é que comporta essa diretoria, por exemplo, dos mormons. Existem alguns graus. Tem os bispos, tem os elders, tem os sacerdotes, tem os anciãos, tem os apóstolos
e assim por diante. O maior grau são os apóstolos. Normalmente são 12, né? Que são escolhidos ali até que algum morra, né? Aí outro surge para substituir. Normalmente, como é uma religião muito, como você falou, né? Hereditária, se passa de pai para filho, normalmente. Mas quando isso não ocorre, tem-se uma votação entre o conselho ali maior, que são os 12 apóstolos, né? Para escolher um novo presidente da igreja que fica lá em Salt Lake City. No Brasil, há os diversos ramos. Então, na vez que eu fui, certo? Eu fui uma vez somente, estava lá os elders principais. Então, um elder, ele falou, ele fez uma pregação de 10 minutinhos. Depois, o bispo daquela ala ali pregou também, certo? E naquele dia, havia a visita do bispo ou do ancião maior daquela estaca, que é da região ali do Cariri. Ele estava lá presente. Era um senhor, acho que de uns 70 anos. Então, eu sei que há esse tipo de hierarquia aí. Por exemplo, entre os menores, há 2 tipos de hierarquia. Há o sacerdócio araônico, certo? E há o sacerdócio de Melquisedeque. Então você passa por alguns graus ali de sacerdote quando você ainda é jovem adolescente. Aí depois você passa para ser elder e aí você pode subir de nível, digamos assim. Não existe, digamos assim, uma classificação melhor do que essa. São só níveis que você vai subindo e desenvolvendo através do seu estudo, compreensão e desenvoltura ali na religião. Não sei se ficou compreendido isso. Claro, sim. E não querendo ficar aqui só nós dois no bate-papo, curiosidade. Eu vou ouvir. Pode perguntar. Assim, pensando nas coisas. É uma coisa que eu não sei se você sabe, qual é o método que eles usam assim para treinamento desses jovens? Você ouviu falar alguma vez desse tipo de método? Se é a memorização? Eu fiz essa pergunta porque eu li uma vez que existe um ex-missionário, foi até o dono não sei se é dono ainda, da Weezer. Isso. Né? Que ele, não sei se ele foi, ainda ele pegou um método lá parecido, e assim, de repetição, né? Memorização, repetição. É verdade? Sim, eles têm vários métodos, certo? Tem o de memorização, de repetição, como também eu tenho de ensino constante. Então, é muito comum, eu participei de uma aula lá, né? Naquele momento que eu estava lá, e eu estava participando, sempre fazendo minhas anotações. E naquele momento específico, eles repetiam muito a mesma informação. Por exemplo, eles estavam lendo o livro de Abraão, que é o livro que tem no manual chamado Pérola de Grande Valor. Então, no livro de Abraão, por exemplo, aqui, no livro de Abraão, capítulo 3, versículo tal, aí eles citavam. Aí depois, lá na frente, novamente. Então, assim, em uma aula se repete muito. Eu penso que se numa aula simples como essa se repete muito, porque foi para jovens, né? Eu penso que nos maiores deve ter uma repetição mais regrada. Você deve fazer treinos ali para eles repetirem, assim por diante. Então, os professores e professores ali são treinados para isso, para que forcem a repetição e forcem ali a memorização naqueles jovens, naqueles adultos ali, para que haja ali uma compreensão maior. Valeu, Vitor. Valeu. Para os outros, que é muita coisa, mas deixar o povo se pronunciar. Valeu. Tranquilo. Bem, Caleb tem uma pergunta aqui. Caleb perguntou o seguinte: os mormons fazem algum tipo de ritual? Depende do que você quer dizer por ritual, Caleb. Mas eles têm algumas práticas ritualísticas, certo? Por exemplo, eles têm o batismo pelos mortos. Eles se batizam pelos mortos. O que isso significa? Tem até uma história, né, de uma velhinha, de que ela se batizou 10.000 vezes. E ela disse que se batizou até por Hitler. Ela disse: eu fiz esse favor para ele, né? Então, essa velhinha, eles se batizam novamente, certo? Em nome de um parente morto ou de alguém morto. Então, eles se batizam pelos mortos. E esse batismo simboliza ali o perdão dos pecados por aqueles que morreram. Então, esse é um tipo de ritual.
certo? O outro tipo de ritual deles é quando uma pessoa crê, ela se torna ali mormon, ela recebe uma semana posterior do batismo dela, certo? Ela recebe ali, por imposição de mãos, o Espírito Santo. Normalmente os líderes daquela reunião, né? Um elder, um líder, normalmente o pai, se for uma filha, um avô e assim por diante, algum membro da família, se reúne sobre ela e coloca a mão, essa pessoa se ajoelha, certo? Se ajoelha ali e recebe ali o Espírito Santo. É um outro ritual. Um terceiro ritual também, que eu também aqui mencionei um pouco, né? É que eles têm o casamento espiritual. Então, no templo lá em Utah, você pode ir com a sua esposa lá e vocês dois casarem espiritualmente. Então, quando vocês morrerem, né, desencarnarem, voltarem a ser espíritos, vocês vão poder ter esse casamento para toda a eternidade. Eles também creem nesse novo ritual. É uma espécie de segundo casamento, digamos assim, espiritual. Um outro ritual também que eles têm é o da ceia, que é um ritual que nós também temos, só que eles interpretam diferente a ceia. Para eles, a ceia, feita domingo após domingo, é como se fosse o perdão dos pecados. Então, eles ceiam com água e com pão, e para a purificação dos pecados daquela semana. Então, semanalmente, você pode purificar a sua vida e começar a semana de bem com Deus. Basta você beber a água e comer o pão, certo? Seriam esses os rituais que eu sei que eles praticam. Se respondeu a sua pergunta, então fica aí, certo? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? Além daquele momento de purificação da parte deles, eles têm algum outro tipo de momento de adoração? Tem. A reunião Mormon, ela é recheada de momentos de oração, tem leitura das escrituras deles, tem hinos, eles têm nos bancos ali, eles guardam o inário deles, certo? Então, normalmente, você vai participar, por exemplo, se você for participar de alguma reunião Mormon, eles têm as músicas, normalmente é um instrumento só, certo? É um piano ou um órgão. Então, é tocado somente um piano ou um órgão. E esse piano tocado, ou esse órgão, é tocado ali por uma mulher, certo? Normalmente é uma mulher que toca. E tem quem guia o hino. Quem é que guia o hino? Ninguém. Eles cantam. É porque eles sabem cantar. E por incrível que pareça, sai algo bonito. Sai algo bem, fosse um coral mesmo, certo? E ali tem o seu próprio hinário que eles têm e canta. Eles colocam lá, hino número 427. Aí todo mundo já pega o hinário, já abre o hinário e já canta. Então já sabem o ritmo, já sabem tudo como é que deve ser feito, certo? Então essa seria a parte de adoração deles. Posteriormente desse primeiro culto, digamos assim, tem então as aulas, certo? E depois das aulas, depois daquele momento ali de aula, se tem no final o batismo. Eu não fiquei para o batismo, porque já estava ficando tarde, eu tinha que ir embora, mas eu vi que é uma aula especial, você entendeu? Fica numa região especial do templo. Talvez ali tenha um tanque para eles se batizarem, já mais específico para isso. Não sei se respondeu ali os momentos de culto que existem ali naquela reunião. Pode perguntar. Curiosidade também, que você falou em batismo, aí eu ia perguntar isso. Se o batismo era por imersão, aspersão, como é que era? E outra coisa que assim, eu estava assim, pensando, existe, como é uma seita, existem muitas assim, proibições, restrições. Por exemplo, o testemunho de Jeová não doa sangue, não come carne de porco. Tem algumas restrições para ele lá, ou se abstém de Tem. sexuais antes do casamento, alguma bebida? Isso, pronto. É comum dos mormons serem castos até o casamento, certo? Então a castidade ela é pregada, como também nós pregamos também a castidade, né? Eles não podem ingerir bebida alcoólica, não podem fumar tabaco e nem beber café. São as três coisas que eles não podem ingerir, digamos assim. Muito comum também com os adventistas, né? Eles também têm essa prática ali de não beber café. Sobre o batismo, é o batismo por imersão, certo? Não sei se respondeu.
Pronto. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tinha uma curiosidade. Desculpa lhe perguntar. Mas se você foi para conhecer essa tenda, né? Não sei bem o nome, foi porque faz parte da sua disciplina lá do seminário, você conhecer várias seitas. Isso, eu fui para cumprir a ordem de uma disciplina chamada Sociologia das Religiões. Então, eu fui para fazer um artigo científico. Eu tenho um artigo científico sobre os mormons. Ainda vai ser publicado aí em algum canto, se Deus quiser. Mas eu tenho esse artigo sobre as práticas mormons. Então, eu fiz uma pesquisa sobre eles lá. Inclusive, no momento, né, nós não queríamos ser indelicados com eles, né, naquele momento lá, não queríamos interromper nada. Só que eles rapidamente perceberam que nós éramos pesquisadores, porque no final das orações, né, eles falaram assim: vamos orar aqui pelos nossos membros, visitantes e pesquisadores. Então, eles identificaram a gente rapidamente. Então, eles são um grupo de pessoas muito organizadas, certo? Eles percebem as coisas muito rápido. Mas sim, foi para cumprir uma matéria lá do seminário. Ok. Mais alguma pergunta? Bem, caso não tenha, caso você queira fazer depois, pode falar comigo, entrar em contato, certo? Estou no grupo da igreja, você pode falar comigo, perguntar qualquer coisa. Estamos aqui para lhe servir. Somente um adendo final para deixar vocês bem cientes, tá bom? Nosso dever para com qualquer seita, qualquer religião, é o de pregar o evangelho. É o de anunciar Jesus Cristo como Deus, vindo a essa terra encarnando como um homem, não deixando de ser Deus, certo? Um com o Pai, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia para os nossos pecados. Todo aquele que se arrepender e crer somente em Cristo, o Cristo das Escrituras, da Bíblia, que a Bíblia revela e não outro evangelho, será salvo. Então temos que ter sempre essa lembrança em nossas vidas. Eles falam muitas coisas sobre a Bíblia. Eles pregam que o livro dos Mormons, doutrinas e convênios, a prédica de grande valor são iguais às Escrituras, o que isso é uma mentira. As Escrituras são únicas. Elas são a palavra inspirada de Deus e não de Joseph Smith, certo? Outra coisa também sobre Jesus Cristo e Deus. O nosso Deus, ele é um ser eterno. Ele não foi um homem que foi exaltado como Deus. Ele nem foi um outro homem que veio de outro planeta. Não. Ele é um ser eterno que não teve nem começo e nem terá fim. O nosso Deus também, ele não está em progresso eterno. Ele é apenas um Deus que existe em espírito e não possui corpo. Ele é eterno, ele é imutável. Oséias capítulo 11, versículo 9, Isaías 45, versículo 5, Lucas 24, versículo 39, Isaías 40, versículo 28, Malaquias 3, 6, Salmo 92. Não existe outro Deus maior do que o nosso Deus. Esses textos provam e estão cabalmente influenciando a nossa crença sobre Deus. Então, se você quer ser influenciado sobre alguma crença sobre Deus, vá para as Escrituras e não procure outro evangelho, mas procure sempre a palavra de Deus para a sua vida. Sobre Jesus Cristo também, nós temos várias verdades. Ele não é, certo, irmão de Lúcifer, certo? Ele não é também um ser criado por Deus, o primogênito. Ele é o próprio Deus, que se encarnou como um homem e veio para essa terra para nos livrar de todo o pecado. Ele é totalmente Deus e ele e o Pai são um. João 10:30. Ele não nasceu de uma relação sexual de Deus Pai com Maria. Não, ele nasceu de uma virgem. Mateus 1, versículo 18 e 20. E Jesus é como Deus. Ele não precisa então ser salvo, ele não progrediu. Ele é o próprio Deus, ele que nos salvou, ele é a salvação. Ele que expiou nossos pecados, Romanos 5:18. E não há outra maneira de ser salvo a não ser por Jesus Cristo. Não por boas obras, mas pela graça e pela fé em Cristo. E isso é o que importa. Quando a próxima vez que alguém te perguntar, seja quem for, mormon ou não mormon, responda que não há outro evangelho a não ser aquele do Senhor Jesus Cristo.
Não há outra verdade, a não ser que ele é Deus e não há outro igual a ele. E nós não seremos deuses. Não, não. Seremos um com o Pai. Mas isso não significa que seremos deuses. É diferente a relação. A relação é totalmente diferente, de comunhão e não de igualitariedade. Não para sermos iguais a Deus, mas para sermos um com o Pai, em comunhão com o Pai. Então tenha isso em mente, sempre na sua vida, na sua memória. O evangelho deve ser pregado para toda e qualquer pessoa, não importa se ela é mormon, se ela é islã, se ela é a testemunha de Jeová, se ela é um descrente, um ateu, mas para todo homem deve ser pregado o evangelho até que ele entenda que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Certo? Então Deus os abençoe e é isso. Amém, Vitinho. Muito obrigado, Vitinho. Muito boa aula, certo? E esperar ter mais perguntas. Eu estava olhando aqui, Jacó fez algumas perguntas que eu ia fazer, e Ney também. Ney está falando muito, viu, Vitinho? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Vitinho, eu não sei se Tati está na audiência, está ouvindo, porque eu não sei se ela queria falar alguma coisa sobre a próxima reunião, mas eu agradeço a você, Vitinho, e que Deus lhe abençoe ricamente. Também nós que escutamos, e eu creio piamente que tudo aquilo ali é contrário às Escrituras. Não tem dúvida. Tudo ali é contrário à Escritura. Foi feito justamente para isso. Coloco aqui a próxima reunião, será na próxima terça-feira. Obrigado. Eu vou pedir a Jacó, que ele falou bastante, para orar para a gente encerrando. Ok, Coinha? Agora, vamos lá. Nosso amado Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo o dom da salvação que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus, o único Deus verdadeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela não deixa dúvida, Senhor, que há só um caminho, e esse caminho é Jesus. Obrigado por termos as tuas escrituras para nos esclarecer, Senhor, quando aparece outro evangelho, outra doutrina, que vá além do que o Senhor deixou para nós, que nós possamos considerar nada, Senhor. Então, nos dá a capacidade de estudar e fundo nas escrituras, nos estudos, Senhor, para que, quando as oportunidades surgirem, nós possamos, Senhor, poder rebater, Senhor, essas mentiras e essas falsidades com o verdadeiro evangelho. Que nós possamos também, com amor, Senhor, poder orar por essas pessoas, para que o véu possa ser tirado dos seus olhos, como um dia esse véu caiu, Senhor, dos nossos olhos, e através do teu Santo Espírito a nossa mente foi aberta, e aí reconhecemos a Cristo como único e suficiente Salvador. Nós oramos por essas pessoas, Senhor, que estão sendo enganadas e estão sendo levadas para o inferno, Senhor, com essas heresias, Senhor. Nós te pedimos misericórdia para esse povo, e pedimos também sabedoria para todos nós, Senhor. Nós te pedimos essas coisas e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Boa semana para todos.